Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, motivo de alegria estar na presença do Senhor, louvando a Deus por mais essa rica oportunidade. Ao anjo da igreja, muito obrigado. Ao pastor Daniel Silva, muito obrigado. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. E quem está na presença do Senhor está alegre, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece, amém? Louvado a Deus. Vamos abrir a Bíblia, um livro bastante conhecido, livro de Salmos, Salmos de número 30, Salmos de número 30, o seu versículo de número 5. Salmos de número 30, no seu versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Todos acharam? Lemos a palavra do Senhor. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar em nome de Jesus. Dentro desse texto rico, ao qual nós acabamos de fazer a menção da palavra de Deus, salmo a canção da dedicação da casa, é o salmista Davi. Por muito rico texto, porque quando dura o choro de uma pessoa, quando se fala em choro de duração, sabemos que falamos de tempo. E quando nós oramos ao Senhor, pedimos Deus a algo, não há outra forma nem há outra maneira de nós falarmos com Deus, a não ser através da oração. E quando nós oramos a Deus, pedimos algo ao Senhor, a Bíblia diz, no livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 17, Paulo vai escrever dizendo, orai sem cessar. Então sabemos que a importância da oração na vida de um homem e na vida da mulher de Deus é muito importante, porque através da oração é que vamos adquirir aquilo que nós almejamos diante de Deus. Talvez você ora por algo há muito tempo e esse algo ainda não aconteceu. Então o salmista Davi vem escrevendo da duração desse choro. Quando se fala em duração, falamos de tempo, falamos até mesmo de sofrimento, de angústia, até mesmo de decepção. Porque quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus a algo, nós seres humanos queremos que isso aconteça de uma hora para outra, de um tempo determinado em que nós queremos que aconteça. Mas o salmista Davi vem dizendo no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o clamor do teu povo na face da terra. Você vê o livro de Salmos de número 91, você vai ver que está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. O teu refúgio não está no teu irmão, o teu refúgio não está muitas das vezes em algo que nós colocamos primeiramente essa situação, depois colocamos Deus, mas o nosso refúgio está em Jesus Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. Através da oração, salmista Davi está dizendo que a adoração do choro, ele diz que pode durar uma noite. O choro de algumas pessoas parece durar para sempre, parece que o choro não vai se cessar, e quando você começa a orar a Deus, pedindo a Deus algo, você vai observar que nem todo momento em que nós oramos a Deus, nós conseguimos adquirir aquilo que nós estamos pedindo naquele momento. Talvez você está orando de forma e de maneira errada, talvez não é o momento a qual você está pedindo que Deus vai te abençoar. Primeiramente é necessário passar por um processo, esse processo
processo em que nós precisamos passar é o processo da duro, é um processo do choro, é um processo da dificuldade, porque quando nós passamos por este processo, Deus está moldando a tua vida, está dizendo, se você está chorando, se você está clamando, e o que você está pedindo ainda não veio, não é para você ficar frustrado com isso, porque vai chegar um momento em que Deus vai virar e vai ouvir o teu clamor, está dizendo, como disse a Daniel. Daniel orou a Deus, e no primeiro momento em que Daniel orou ao Senhor, Deus ouviu a oração de Daniel. Só que sabemos que intermédio da oração não é tão simples, meus pastores. Sabemos, meus queridos e minhas amados, que o processo da oração não é tão simples, porque existe uma batalha espiritual. Quando se fala em batalha espiritual, a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, você conhece o texto, você sabe que Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo vai escrever dizendo, revestivos da armadura de Deus. Nós devemos que estar revestido da armadura de Deus, e para sermos revestidos da armadura de Deus, nada mais e nada menos é de que nós estarmos simplesmente todos os dias falando com Deus. E como se falamos com Deus? É dobrando o joelho e clamarmos ao Senhor. Talvez você clama a Deus pedindo, Deus, salva o meu filho, Deus, salva a minha filha, salva a minha situação, a qual eu olho e não vejo solução. Talvez andamos pela rua e as pessoas olham e dizem, não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você pedir, porque a sua situação não vai mudar, não vai mudar nos olhos humanos. Deus está dizendo, continue a buscar a minha presença, porque o choro pode durar uma noite. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Talvez você está falando, mas evangelista, eu estou orando, eu estou chorando já faz há muito tempo, e as coisas não acontecem na minha vida. Talvez a minha noite nunca vai passar. O desejo é que nós, quando passamos por um momento difícil, e quando nós passamos por um processo difícil, aquele processo em que Deus está colocando, aleluia, nós numa situação, num deserto, a qual nós seres humanos não queremos passar por esse processo. É aí que nesse momento é que Deus está dizendo, é porque é no deserto, é na provação, é na dificuldade em que você vai buscar a minha presença. Porque talvez, e quando Deus começa a abençoar a vida do homem, quando Deus começa a abençoar a vida da mulher de Deus, muitas das vezes agora ele olha e fala, eu já estou sendo abençoado, não busca mais a presença como buscava mais antes, não jejua como jejuava mais, não orava nas madrugadas quando orava mais. Então Deus, ele começa a moldar o vaso. Por intermédio disso, Deus agora começa a colocar o homem e colocar a mulher dentro de um processo de choro, um processo de dificuldade, um processo a qual ele está provando a minha e a tua fé. Portanto, quando se fala em choro, vamos observar que a Bíblia vai contar uma história chamada, uma mulher chamada Ana. Todos conhecem a história de Ana. Ana chorou aos pés do Senhor, Ana pediu ao Senhor. E naquele momento em que Ana chorou há tanto tempo, ninguém se sabe os dias, os anos em que Ana chorou, ninguém sabe o tempo determinado em que Ana chorou, mas a Bíblia diz que no determinado tempo em que Ana voltou a tua oração para o templo, em que ela se prostrou diante do Senhor Deus Altíssimo, Deus ouviu a oração de Ana. Talvez a noite de Ana durou 10 anos, talvez a noite de Ana durou 20 anos, eu não sei o tempo, nem a quantidade de anos em que você está orando, em que sua noite está demorando passar, mas não te preocupes, porque Deus vai amanhecer o dia, e quando amanhece o dia, é como se fala em claridade, aquilo que estava escuro na tua vida, em que as pessoas iriam dizendo para você, não adianta, você não vai vencer, você não vai ser um vitorioso, não adianta você buscar essa presença, não adianta você pagar o preço, aí você desiste, muitas das vezes, de buscar a presença do Senhor em meias lutas, em meias circunstâncias, mas Deus está dizendo, vale a pena permanecer na minha presença, porque eu estou ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua oração. Não pare de orar, não pare de buscar a presença do Senhor, porque muitas das vezes passamos por um processo em que nós seres humanos olhamos e falamos, está difícil, porque os olhos humanos é assim, as lutas é tão grande, a dificuldade é tão grande, e você ora, você busca a presença de Deus, aí as coisas não começam
acontecer da forma em que eu e você queremos. Aí vem as dificuldades, aí vem as lutas, aí nós olhamos e falamos: Senhor, mas eu estou buscando a tua presença, Senhor, mas eu estou louvando o teu nome. Por que que isso veio bater na minha porta? Porque a doença veio bater na minha família, porque a doença veio bater no meu ente querido, porque a dificuldade veio bater. É porque Deus está dizendo: é necessário passar por isso. Porque a bênção que eu tenho para ti é muito grande. Mas se Deus entregar uma bênção nas nossas mãos, sem primeiro antes nos provar, é bem verdade que nós iremos jogar isso fora, porque veio fácil demais. Então é importante e é necessário passarmos por esse tipo de processo. Processo é este que nenhum ser humano gosta de passar, mas quando nós entendemos o processo de Deus, quando nós entendemos o projeto de Deus na nossa vida, nós vamos entender e vamos dizer: é bem verdade que hoje eu estou passando por isso, por este deserto, por essa dificuldade, mas o clarecer de Deus, a luz de Deus vai aparecer na minha vida e na tua vida nesta noite. Não tem quando você passa por aquele processo em que está tudo escuro e você, lá no final, você vê uma luz no final do túnel, aí você começa a ver a claridade, você vai falar: eu estou caminhando, eu vou chegar até aquela luz, porque você é luz, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vós também vencerás. Você é mais que vencedor na face dessa terra. Só que tem muitas pessoas que começam a buscar respostas em outras circunstâncias. A Bíblia vai me dizer uma história de uma mulher do fluxo de sangue. Mulher é esta que passava 12 anos, pastor, com fluxo de sangue. Primeiro ela buscou recursos, primeiro ela gastou tudo que tinha. Quando ela gastou tudo que tinha, os médicos disseram: agora eu não posso fazer mais nada por você. Foi neste momento em que ela se lembrou de Jesus. Muitas das vezes não é necessário nós perdermos o que nós temos para buscar a presença de Deus, mas tem gente que prefere perder tudo, depois que perde tudo, quer buscar a presença de Deus. Aí vem falar que Deus não está ouvindo a tua oração, você vai dizer que Deus não está ouvindo o teu clamor, e ao invés de buscarmos a presença de Deus, dobramos os joelhos e começamos a falar: o Senhor não está ouvindo. Começamos a questionar como Deus, mas quando entramos na casa do Senhor, começamos a louvar: eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, eu adoro a Deus. Mas quando a prova vem, nós começamos a questionar como Deus. Sabe qual é a necessidade? É de cantarmos de coração, porque Deus conhece o verdadeiro adorador, o que adora em espírito e em verdade. Não adianta nada eu entrar na casa do Senhor e falar: Deus, eu viver de aparência, eu pregar bem, cantar bem, viver de aparência, e Deus conhece o teu coração, sabe que lá fora você não é nada disso, está vivendo de aparência. Jesus está dizendo: eu estou contemplando a terra, eu contemplo o teu interior. Não adianta nada eu ter a oratória boa, eu vestir bem, eu pregar bem, cantar bem, e chegar lá fora, eu ser outra pessoa. Pregar o evangelho aqui dentro é fácil, eu quero ver pregar lá fora, eu quero ver buscar alma. Tem muita gente que está preocupada com multidão. Jesus está dizendo: no meio da multidão havia um paralítico. Jesus chegou dentro daquele tanque, lá onde estava, havia muitos enfermos e muitos doentes. A Bíblia diz que naquele momento aquelas pessoas estavam esperando o movimentar das águas. Jesus chegou diante daquela multidão. Jesus pegou aquele paralítico e perguntou a ele: tu queres ser curado? Sabe qual é o interessante disso? É que ninguém diante daquela multidão observou a presença de Jesus. Sabe o que acontece hoje dentro da casa do Senhor? É que tem muita gente procurando movimento, tem muita gente que quer aparecer no meio de público, está dizendo: se tiver pouca pessoa eu não prego, se tiver, aleluia, se tiver pouca gente eu não vou. Primeiro tem que me pagar. Primeiro a pessoa, para ser agendado dentro da casa, pergunta: quantos membros tem na tua igreja? Isso não é evangelho. O evangelho é palavra. Eu não preciso de púlpito para pregar, eu preciso de alma para o reino de Deus na terra. Urabacalabachuri, Ubinivacando, Rebsep, Unabacan. E tem pessoas que muitas das vezes começam a olhar para um, olhar para o outro. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo algo importante nesta noite. Você e eu, que tem um desejo de pregar o evangelho, você olha para o pastor e fala: é fácil ser pastor, eu quero ser um pastor. Mas quando vier dificuldade, vier as pedrejadas, levanta-se
a calúnia, você desiste de ser pastor. E quando você olha o irmão louvando, você fala: como eu queria louvar como ele, como eu queria ter aquela voz, mas não quer pagar o preço. Você, aleluia, você olha e fala: eu quero ser um levita. Mas quando você pega o microfone para louvar ao Senhor, você olha a multidão e tem muitos que estão falando: canta mal, não louva nada. Aí você olha essa situação, leva para o coração e você desiste de ser um levita da casa do Senhor. Jesus está dizendo: eu não estou preocupado com hermenêutica, não estou preocupado com teologia, eu não estou preocupado com canto, eu estou preocupado com alma. Tem que ganhar alma para Jesus, sabe, aleluia, tem que ganhar alma para Jesus, aleluia. Aleluia. Mas quando se entra nesse processo, é um processo doloroso, porque tem muita gente que quer aparecer no meio da multidão. Aí quando Jesus pega aquele paralítico, pergunta para ele, fala: tu queres ser curado? Olha, há 38 anos vivendo naquela situação, ele olha para Jesus e fala: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Sabe o que a Bíblia está me revelando nessa noite? É que tem muita gente que está esperando empurrãozinho de um, empurrãozinho de outro para fazer a obra, e Jesus está na tua frente, está falando: tu não precisa de ninguém, rapaz, tu precisa é de buscar a minha presença. Aleluia, calabacando. Aleluia. A Bíblia continua dizendo uma história, e quando aquele homem agora começa a dialogar com Jesus, começa a falar com Jesus há 38 anos, ali não era pouca história, porque no meio daquela caminhada dele, que ele estava parado, muitas pessoas iam e muitas pessoas voltavam. Imagina comigo nessa noite, há 38 anos, quantas pessoas ele ouviu falar: desista, para disso, você não vai chegar lá. Quantas pessoas passavam por ele e chegavam até perto de conseguir a tua vitória, mas retornavam e diziam: se eu que ando não consigo, ainda mais você que não anda, não vai conseguir, vai embora, vai se arrastando. Mas ele não tinha nada a perder, ele nunca ouviu falar de Jesus, ele nunca viu Jesus, mas naquele momento, quando chega a presença do mestre diferente, aquela multidão estava esperando o mover das águas, e aquele homem diante do mestre, olhando para a face do mestre, fala: eu quero ser curado. Olha, a necessidade dele era de andar. Só que tem muita gente dentro da casa de Deus que tem a necessidade porque está doente espiritualmente e pede a Deus uma coisa que não é para pedir. Você está pedindo a Deus: Deus, eu quero, Senhor, um carro, eu quero uma casa. E Deus está falando: a tua vida espiritual está toda errada, você está todo errado, não posso te abençoar se você não se consertar primeiro. Aleluia. Há uma necessidade em que o povo de Deus se encontra. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Tem muita gente que vem para a casa do Senhor, tem muita gente que está querendo entrar na casa do Senhor e começa a olhar, começa a reparar as coisas, mas nós viemos aqui nesta noite para poder adorar Jesus o Nazareno. É aquele que veio buscar, e vem buscar a noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Se você está nessa posição, Jesus está dizendo: a qualquer momento a noite vai passar, não importa. Talvez você olha e você fala: Deus, Jesus, mas a minha bênção não chegou, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Jesus está dizendo: ora pela tua alma, olha pela tua salvação, porque eu estou à porta do céu, pronto a buscar a igreja. E tem muita gente que vai ficar na terra por passar desapercebido, por não examinar as sagradas escrituras. Por quê? Porque está preocupado com roupa, está preocupado com sapato, está preocupado com status. Jesus está dizendo: não adianta você ter muitos amigos, não adianta você ter status, nome no outdoor, se seu nome não está no livro da vida, não adianta nada. Está preocupado com a salvação do irmão, está preocupado com a vida do irmão, mas a minha e a tua vida, nós temos que nos analisar. A Bíblia diz, isso não serve somente para a Santa Ceia, isso é para todos os dias da nossa vida. Examinai-vos o homem a si mesmo. Sabe o que é isso? É todo dia eu olhar no espelho e colocar na minha face e falar: Senhor, como está a minha vida diante do Senhor? A Bíblia diz que primeiro, para eu tirar o cisco do olho do teu irmão, é necessário tirar a trava do
nossos olhos. Sabe o que é isso? Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos, ali naquele momento, e os discípulos, eles estavam indo fazer o ide de Jesus. Quando eles voltaram, se reuniram, Jesus olhou para ele e fala: o que o povo estão dizendo de mim? Um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Jeremias, outro diz que o Senhor é Moisés. Mas no meio daqueles existia um homem chamado Pedro. Ele olha para Jesus e fala: eu disse que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Olha, a sabedoria de Deus não está no homem, a sabedoria de Deus não está no teu irmão do lado, a sabedoria de Deus está no teu joelho dobrado pedindo a Ele, porque Ele olha para Pedro e fala: Pedro, esta revelação não veio da carne, essa revelação veio do meu Pai. Sabe o que é isso? Tem muita gente que está falando, Deus está mandando dizer, e Deus não está dizendo nada, está falando, está mexendo com o emocional da pessoa. Sabe para quê? Deus está dizendo, se conserta, e a pessoa está falando, Deus está se agradando do que você faz. Coitado dele naquele grande dia, está emocionalizando a pessoa, está inchando a igreja. Mas tem muita igreja por aí em que Jesus já está fora há muito tempo. Jesus está dizendo, é necessário, a igreja está lotada, a igreja está lá, tem muita gente, muito status, e Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora. Quando Deus levanta o profeta para corrigir, ninguém gosta, produz pouco glória, produz pouco aleluia, mas é a palavra de Deus que corta o pecado. Está dizendo, se não se consertar, a noite vai durar por muito tempo. Mas se colocarmos na posição de Deus e dizemos, Senhor, eu preciso, eu necessito, eu me arrependo dos meus pecados, a Bíblia vai dizer que o choro já durou, porque o amanhã de Deus vai chegar, o amanhã de Deus vai chegar. Por isso que tem muita gente que passa por processo e não consegue sair dele, até mesmo morre nessa dificuldade. Aí você fala, mas tanta promessa, mas tanta coisa Deus prometeu, e por que não cumpriu? Porque fulano morreu, porque fulano não conseguiu vencer na vida? É porque não quer se consertar, é porque está olhando, está vivendo o evangelho de engano. Não adianta viver o evangelho de engano, é verdade, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pregar é fácil, pregar conhecimento é fácil, eu quero ver ter unção. Cantar é muito fácil, eu quero ver o louvor chegar ao trono de Deus. Você dobrar o joelho na sinagoga e dizer que está orando é muito fácil, mas eu quero ver orar no monte, é pagar o preço pela alma que está necessitado, que está precisando. Mas tem muita gente que não faz isso, tem muita gente que olha para o irmão e fala, a necessidade é dele, o problema é dele, não é meu. Aleluia. A Bíblia, ela vai dizer que é necessário que nós comportamos uns aos outros, é amando uns aos outros. Se você ama, você não calunia, se você ama, você não cobiça, se você ama, você não adultera, se você ama, você não levanta falsa calúnia, se você ama, você agarra a obra de Deus e fala, está difícil, vem comigo, vamos orar, vamos pagar o preço. Se você ama, você vai agarrar no pastor e falar, pastor, a obra está difícil, mas não vamos desistir não, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Pode se passar na porta e dizer, não vai fechar, pode se passar na porta e vai falar, pastor, o congresso vai acabar, a Viva Brasil não existe, para com isso, porque dá pouca gente, não importa o que fala, o importante é o que Deus está pensando que eu e você estamos fazendo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos fazer nada para aparecer para o homem, porque nosso Jesus, Ele está nos enxergando lá do céu. Ele disse, abrir a porta, entrar no teu quarto, falar com o Pai que está em secreto, porque o Pai que está em secreto vai ouvir a tua oração e vai te abençoar no meio do púlpito. Mas tem gente que não quer fazer isso, só quer se aparecer, não quer pagar o preço e quer cantar bem, não quer pagar o preço e quer pregar bem. Eu quero pregar em grandes congressos. Primeiro vai estudar, primeiro vai se consagrar, primeiro vai se preocupar com as almas, fazer o ide de Deus, porque assim você vai ver as coisas de Deus acontecer na minha e na tua vida nesta noite, em nome de Jesus.